Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam todos se cuidando, porque logo isso vai passar e nós vamos estar de novo na escola, todos juntos, tá bom? Mas enquanto isso, vamos acompanhando aqui a nossa aula de hoje, que vai ser sobre predicação verbal. A gente já conversou um pouquinho sobre isso em sala, durante alguns exercícios que iam surgindo as dúvidas de vocês. Mas hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é uma predicação verbal. Tudo bem? Vamos lá! Professora, o que é uma predicação verbal? Nada mais é do que a ligação que tem entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e os complementos. Complementos a gente sabe que são os objetos. Tudo bem, turma? Então, quando a gente fala de predicação verbal, a gente vai falar desses três tipos de verbos: intransitivos, transitivos e os verbos de ligação. Eles vão receber essa classificação dependendo do contexto da frase. Tranquilo? Vamos começar com os verbos intransitivos. O que vem a ser? Esse in, a gente já falou que significa não. É um verbo que não precisa de complemento. Ele tem um sentido completo dentro da frase. Você não vai precisar colocar nenhuma palavra para completar o sentido dele. Dá uma olhada aqui. Meu irmão nasceu. Quem nasce, nasce. A gente não precisa fazer pergunta nenhuma para poder ter o sentido completo desse verbo. Quando eu falo meu irmão nasceu, eu já sei o sentido. O máximo que eu posso fazer são perguntas do tipo: nasceu onde? Nasceu quando? Nasceu como? Isso são perguntas que a gente faz para trazer alguma circunstância, uma informação a mais, mas essa informação ela não é necessária para a nossa oração. Estão entendendo? Então, o verbo intransitivo, repetindo, é aquele verbo que não precisa de complemento na frase. Tudo bem? Ele tem sentido sozinho. Agora vamos para os verbos transitivos. Se o verbo intransitivo não precisa de complemento, o verbo transitivo ele vai sim precisar de um complemento. Ele não vai ter sentido sozinho na oração. Ele vai precisar de alguma palavra, de alguma expressão, de algum termo que complete o sentido dele. Vamos relembrar? O verbo transitivo direto, ele traz um complemento chamado de objeto sem a presença da preposição. Ele se liga ao seu complemento sem preposição. Dá uma olhada aqui. A professora leu o livro. Cadê o verbo? Verbo ler. Quem lê, lê algo. Então, esse algo aqui está completando o sentido do verbo ler, sem preposição. Tranquilo até aqui? Quando a gente fala de verbo transitivo, a gente faz a perguntinha. O quê? Quem? Nesse caso aqui. Leu o quê? Leu o livro, sem preposição. Dá uma olhadinha nesse próximo. O verbo transitivo indireto. Se o verbo transitivo direto se liga ao complemento sem preposição, o verbo transitivo direto vai pedir a preposição aqui. Vai exigir uma preposição entre o verbo e o complemento. Dá uma olhada. A professora precisa de livros. Olha o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebam aqui que o verbo passou pela preposição para depois ir para o complemento. Por isso que a gente fala que ele é o verbo transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto vai exigir um complemento com preposição. Tudo bem até aqui? Então, lá no verbo transitivo direto, a pergunta era o quê ou quem? E aqui também a gente vai fazer essa pergunta, só que vai ter a preposição. De que, em que, para que, de quem, para quem, com quem. Então, quem precisa, precisa de algo. O verbo confiar. Eu confio em você. Quem confia, confia em alguém. Então, aparece a preposição em. Tudo bem até aqui? E a gente tem também aqueles verbos que vão pedir os dois complementos. O objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto com a preposição. É o que a gente chama de verbo bitransitivo, tá certo? Ele vai ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vem comigo aqui, ó. A professora leu o livro para os alunos. Vamos analisar o verbo? Quem lê, lê algo para alguém. Apareceu a preposição, objeto indireto. Apareceu o complemento sem preposição,
objeto direto. Por isso que esse verbo é transitivo direto e indireto. Tranquilo até aqui, né, galerinha? Vamos agora para um outro verbo que vocês também já conhecem. O verbo de ligação, né? Ele não vai ter um significado muito forte dentro do nosso predicado. Ele não vai ser uma parte mais importante do predicado. Ele vai fazer o quê, professora? Ele vai só ligar o sujeito a uma característica do sujeito, que é o que a gente já conhece, que é o predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, o verbo de ligação só vai fazer isso, ligar o sujeito a uma característica. O livro é fantástico, os alunos estão contentes com o livro. O mais importante aqui não é o verbo, e sim o predicativo do sujeito, que está trazendo uma característica lá do sujeito. Tranquilo, turma? Antes da gente terminar, é importante você saber o seguinte: para a gente classificar o verbo, depende do contexto da oração. Nesse sentido, o verbo estar, ele é de ligação. Mas se eu mudo o contexto, os alunos estão na escola. Então, na escola não vai ser mais um predicativo do sujeito. Tudo bem, turma? Então, nesse sentido, os alunos estão na escola, o verbo estar ele deixa de ser verbo de ligação e passa a ser verbo intransitivo. Tudo bem? Outro exemplo, o verbo virar. A canoa virou. Beleza? Tem sentido completo? Tem. Verbo intransitivo. E se eu mudo o contexto? Se eu coloco assim, ó, o aluno virou a página do livro. Ah, agora, professora, quem vira, vira algo. Esse algo foi a página do livro. Deixou de ser verbo intransitivo e passou a ser verbo transitivo direto. Tudo bem, turma? Então, antes de classificar o verbo, pensem, olhem o contexto. Tudo bem? E os verbos de ligação que vocês mais conhecem? Ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, andar. Tem até uma musiquinha, mas é importante verificar o contexto. Tranquilo? E é isso, turma. Por hoje a gente fica por aqui. Vamos para as dúvidas e os exercícios na próxima aula. Tchau!